Em Apocalipse 16, verso 12, está escrito: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O Apocalipse é simbólico. Então, o que o rio Eufrates simboliza? João está pegando a linguagem do Antigo Testamento. O rio Eufrates. No Antigo Oriente rodeava a Terra Prometida. E ele colocava limites na Terra Prometida. E ele funcionava como uma barreira que protegia o povo de Israel de uma invasão. Protegia de povos pagãos e de nações que vinham do Ocidente para o Oriente. O rio fazia essa divisão e não deixava entrar. O rio secar significa que a barreira, que impediu o Ocidente do Oriente se ligar, se encontrar, secou. O dragão, no verso 13 diz: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los, porque tem a ver com o Jordão, com o Eufrates, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O dragão é o grande inimigo de Deus e da igreja. Apocalipse 12 diz que ele já foi expulso do céu. Alegrai-vos o céu, porque o acusador dos nossos irmãos foi expulso. E ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu sobre vós, cheio de grande cólera. Sabendo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. O diabo foi expulso, e o dragão, e ele sabe que não tem mais chance. Mas mesmo assim, ele vai tentar o seu último golpe contra Deus. O texto diz aqui que ele vai se dirigir aos reis do mundo inteiro. O dragão vai reunir todas as nações, todos os poderes, todas as religiões, todas as dinastias, e vai persuadi-las a lutarem contra Deus. O verso 13 diz: vi sair da boca do dragão a trindade. A trindade satânica. Primeiro vi sair da boca do dragão. Segundo, vi sair da boca da besta. Terceiro, vi sair da boca do falso profeta a trindade satânica, a besta, o dragão e o falso profeta. Vi sair 3 espíritos imundos. Semelhante a ele viu sair demônios operadores de sinais. Como o dragão vai persuadir todas as nações a se levantarem contra Deus? Através de sinais, milagres, prodígios da mentira. Através de engano, ele vai seduzir reis, reinos, povos, nações, o mundo inteiro, através de operação de sinais, de demônios, de mentira. E o que é que tem a ver com o rio? Um rio secar. Significa que potências do mundo inteiro, do Oriente ao Ocidente, se reunirão e o dragão unirá o mundo inteiro, até potências inimigas, árabes e judeus, muçulmanos e cristãos, a fim de atacarem a Deus, seu nome, sua igreja. Por isso o rio seca. Agora o Ocidente e o Oriente se unem. A barreira é tirada. Nações que eram inimigas, persuadidas pelo dragão, se uniram num só propósito: combater a Deus. Judeu e muçulmano das mãos, cristãos e árabes. Agora Cristo aparece com uma palavra de consolo para sua igreja. Verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. De repente, diante de toda aquela carnificina, diante desse terror, Cristo aparece com uma palavra para sua igreja. Esta carta está sendo lida pelas 7 igrejas da Ásia, no 1º século. O último evento não são as guerras travadas pela besta. Não é o sangue nos rios, nos mares, não é o sol. O último evento é a minha volta gloriosa e o meu retorno, redimindo o mundo ressuscitado dos mortos e arrebatando vocês daqui. Ele diz para o ímpio: ele vem como ladrão. O ímpio, ele vai ser pego de surpresa. E ele vai dizendo: Senhor, vigia, guarda as vestes, porque não esteja nu. É simbólico. As vestes da justiça, a redenção, a salvação verdadeira. Quando Cristo voltar, os ímpios perceberam ele como um ladrão que vem sem avisar e não estarão preparados, e também os pegaram sem essas vestes. Mas a igreja do Deus vivo não serão pegos de surpresa.
E todos vocês já estão vestidos com estas vestes que lhes foram dadas no dia em que vocês se converteram, no dia em que o receberam como Senhor e Salvador. Sua nudez foi coberta pela justiça de Cristo. Por isso não temas. Agora vem a batalha que as nações vão fazer. É a batalha de Armagedon. Agora João volta para a batalha que estava falando nos versos anteriores. Verso 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A palavra Armagedon quer dizer Vale de Megido. Apocalipse é simbólico ao citar Armagedon. O Senhor está apenas se referindo à vitória de Cristo. Ele está dizendo que Cristo e sua igreja triunfará no final. A ideia é o que o rio Eufrates seca, símbolo da união das nações amigas e inimigas para pelejar contra o Cristo. Mas como não é físico, vamos pelejar ideologicamente na força bruta, oprimindo, esmagando e nas ideologias anti-Deus. Logo, o Vale de Armagedon é um símbolo. Esse vale físico, ele ficava na época dos juízes. Lembra aquele lugar que os espias foram espiar e viu cachos de uva e gigantes? Aquela planície. Em Juízes 5, na época de Débora e Baraque, foi o local onde Sísera com os 900 carros de ferro foram enfrentar Débora e o exército de Israel. E Deus fez chover, as rodas emperradas e aquela planície. E o que acontecia naquela planície? Em Juízes, capítulo 1, quando eles estão entrando na terra prometida. Lá naquele campo, Deus dá vitória a eles. No capítulo 5, lá naquele mesmo campo, Deus dá vitória sobre os exércitos. Sísera. E Deus usa esse lugar, o Vale de Armagedon. Ele usa esse lugar para se referir às sucessivas vitórias de Deus contra o inimigo ao longo da história. Ele venceu no Éden. Ele venceu com os patriarcas. Ele venceu no juízo naquele mesmo lugar. E agora, na última grande batalha. No final, ele também vencerá a sua última batalha contra o dragão, a besta e o anticristo. Isso é o Armagedon e a volta dele, e a dissipação desse mundo. Não vai acontecer nada físico. Quando essas nações se juntarem, o Senhor na sua volta aniquila todas elas. Águas, sede, rios, confusão, pestes, terremotos. Deus está dizendo com o Armagedon que o tempo dele julgar e derrotar seus inimigos finalmente chegou. Terminou de uma vez por todas o reino do mal. O reino do mal chegou ao seu fim, quando Cristo voltar, no verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está, o fim acabou. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu o grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho, do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, como pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo das chuvas de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. O Senhor diz: terminou. Acabou. E assim acaba com Deus determinando sua vitória final com o mal na terra. Ao chegarmos ao fim deste vídeo, quero compartilhar algo valioso contigo. Lembre-se sempre, a vitória de Deus já está decretada. Nos momentos de desafio, não desista das Escrituras, pois nelas encontramos sabedoria e força. Mantenha-se firme na bondade. Ela é uma luz que brilha mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Não desista da obediência aos pais, pois é uma base sólida para uma vida plena. E, acima de tudo, continue a andar no caminho certo, pois é lá que encontramos a verdadeira realização. A jornada pode ser desafiadora, mas lembre-se de que você não está sozinho. Que estas palavras sirvam como lembrete de que há esperança, propósito e uma fonte inesgotável de amor divino ao seu redor. Agradeço por estar aqui e compartilhar este momento. Se você gostou, deixe um comentário, seu like e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo inspirador. Até a próxima, e que a paz e a graça estejam sempre contigo.